Bom dia, alunos. Hoje nós vamos falar sobre taxonomia, que é a parte, da biologia que compreende a nomenclatura binominal, ou seja, que dá nome taxonômicos às espécies. Bom, o que significa a palavra taxonomia? Taxon vem de ordem e mono, que é do grego lei. Então, na verdade, a lei que teve, na verdade, para organizar os nomes, teve esse objetivo de trazer uma organização aos animais. O que acontece? Sistemática ou classificação biológica, assim é conhecida essa matéria, tem como conceito, nós falando assim, de conceito, o que é a sistemática ou a classificação biológica? É o ramo da biologia que estuda as diversidades dos seres vivos. Então, com estudos que os pesquisadores, os cientistas fizeram há anos atrás, eles perceberam essa diversidade muito grande de animais. Então, foi-se necessário criar essa classificação biológica, ok? Então, a taxonomia nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Então, a taxonomia, como eu falei para vocês, é uma lei que vai organizar de acordo com o nome dos organismos, certinho? Vamos lá. Próximo conteúdo. Qual que é a importância da taxonomia? Na verdade, hoje existe cerca de 2 milhões de animais, 1 milhão e 200 animais e 250 mil vegetais. Então, nós temos uma variedade imensa de organismos. E isso requer realmente que nós nos atente a dar nome a esses organismos, certo? Porque, na verdade, antes dos cientistas observar essa variação imensa de organismos, eles perceberam o quê? Eles perceberam que os organismos, por exemplo, eram conhecidos por nomes comuns ou nomes vulgares, assim como é falado. Então, quando eu falo para vocês o exemplo da onça pintada, aqui no Brasil, qualquer lugar que eu chegar e falar da onça pintada, todos vão saber de que animal, que é um felino e que felino que eu estou me referindo. Porém, em outro país, esse nome comum, esse nome vulgar, ele não é entendido, porque é uma língua nossa, certo? Então, por isso, houve a necessidade de criar um nome científico, Na verdade, ele veio para unificar o nome de um animal que eu possa chegar em qualquer lugar, em qualquer ambiente e falar, o nome científico, no caso, a onça pintada, o nome científico é Panthera onca, então, qualquer lugar que eu falar Panthera onca, todos saberão do que se trata, tá bom? Então, agora, nós vamos falar do pai da sistemática vegetal, na nomenclatura binominal, certo? É o Linneu, o cientista que criou, na verdade, que nomeou esses animais. Segundo Linneu, ele estabeleceu alguns critérios para nomear esses animais, dar nome científico. Primeiramente, o nome é duplo e escrito em latim, tá? Então tem que ter 2 nominhos. E eles vão utilizar categorias hierárquicas, Hierárquicas. Exemplo do reino, classe, ordem, gênero e espécie. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona essa categoria, essa hierarquia. Nós temos primeiramente o maior reino, tá? Falando de ordem do maior para o menor. Nós temos os reinos, os filos, as classes, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, eu vou voltar, Na verdade, vamos começar na escadinha. São espécies que se juntam, Espécies diferentes que vão se juntar, vão formar gêneros, tá? Gêneros diferentes se juntam e formam a família. Famílias diferentes se juntam e formam ordens. E ordens, Ordens diferentes vão se juntar e formar classe.
Classes diferentes vão formar os filos e, finalmente, muitos filos vão formar o reino, o grande reino dos animais. Vamos passar para o próximo, né? Então, definição de reino. Reino animalia. Exemplo de um reino animalia, certo? O animalia, quem pertence a esse reino é o homem, né? Que é um animal, e nesse grupo estão todos os outros animais. Filo dos cordata, né? No caso do homem é o cordata. Por quê? Porque possui notocórnea. O que é isso? Quando na sua formação embrionária, lá dentro da barriga da mãe, né? Vou falar dessa forma, pra vocês entenderem melhor. Tem um vestígio de coluna vertebral. Ela é chamada de notocórnea. Então, todos os animais que têm coluna vertebral, né? São chamados de cordata, tá? Classe, no caso dos mamália, por quê? Porque seus filhos mamam, tá bom? A ordem de primatas, família Homomidae, tá? Então, uma das observações que quando é família de animais, todos eles têm que acrescentar esse DAI, tá? Que é como diz, uma siglazinha. Dentro dessa família Homomidae, certo? Nós temos gorilas, chimpanzés e etc. Gênero Homo e espécie Homo sapiens. Essa é a nossa espécie, né? O ser humano. Olha só, eu tenho algumas outras classificaçõezinhas aqui de vegetais, né? Por exemplo, do plantae, né? A mesma forma que eu tenho o reino lá atrás, os animais, né? Animalia tem plantae, fungi, e aí por aí vai, tá? São mais ou menos 350 mil espécies, filo, né? No caso eu tô falando de plantas, né? Da Tracheopta, tá? Classe, Angiosperma, né? Aquelas que têm frutos, semente, flor. Ordem, Rosáceas. Família, Rosácea. Gênero, Rosa. E espécie, Rosa gallica, tá? Esse é o nome dela. Exemplo. Outros exemplos aí, ó. Nós temos reino, do caso do homem, animalia. No caso do cão também é animalia. E mosca também é animalia, animal. Filo, né? No caso do homem, do cão, vai ser cordata, porque tem coluna vertebral. Agora, mosca já é o artrópoda, né? Todos os insetos estão no filo dos artrópodas. Classe, né? No caso do homem e do cão é mamália, que mama. E da mosca é o insecta, tá? Ordem, primata, no caso do homem. Do cão é carnívoro. Da mosca é díptera, tá bom? Família do homo, Homimidae, tá? Então, todos eles têm acrescentação desse idae, certo? Do cão, Canidae. E da mosca, Mucidae, tá? Não esquece disso. O gênero é homem, homo, do homem. Do cão, Canis. Da mosca, musca, tá? E assim a gente até chegar na espécie, certinho? Passando pro próximo. Objetivo da nomenclatura. Na verdade, eliminar nomes múltiplos, né? Vários nomes parecidos. Cada nome designa-se uma única espécie. Então, para cada espécie, nós temos um nome. Primeira coisa da regra aí, ó. Todo nome científico deve ser escrito em latim ou latinizado. Isso eu já tinha falado para vocês, tá? Tem uns exemplos aí. A nomenclatura binominal, bi porque vem de dois, tá? Sendo o primeiro nome igual ao do gênero. Então, o primeiro nome vai se referir ao gênero e o segundo é o específico, o epitileto, ou seja, né, no caso da espécie, certo? O nome científico deve ser grifado, sublinhado ou escrito em negrito. Se você está escrevendo no computador, ele tem que ser negrito e itálico, tá? Ele tem que ficar lá, ó, escritozinho, sublinhado e negrito. Se você está escrevendo ele à mão, ele tem que ser grifado. O nome das famílias dos animais recebe o sufixo idae, aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falo de família, todos eles têm que colocar o idae, né? No caso da família. E nas plantas, o sufixo é ácea, né? No caso da poácea, etc. Tá? Nomenclatura binominal. Nomes duplos escritos em latim, né? Então, nós vamos falar sobre gênero. Ele é sempre escrito com a letra maiúscula e a espécie
com letra minúscula. Então, nós vamos utilizar esses dois termos, gênero e espécie. O nome, o primeiro nome com gênero é escrito com a letra maiúscula e o da espécie minúscula. Destaque dos textos, né? Normalmente é itálico. Então, quando tá, tem que sempre estar no itálico. Exemplo, né? Do gato doméstico, que a gente conhece como nome vulgar, é o Felis gatus. Catus é gato doméstico. Mas não, o gênero é do felis, do felino, tá? E catus é o nome dele, né? A espécie dele, é o gato doméstico. Já nós temos o gato selvagem, que é Felis silvestris. Então, ele também pertence ao mesmo gênero do gato doméstico, só muda a espécie, que é o silvestris, tá? Então, essa é a observação. Por causa da complexidade de certos grupos, também surge a necessidade de criarem um subtipo, sub e super, tá? Também nós temos isso. Para finalizar, eu quero que vocês respondam essa questão para mim. Questão número 1. Qual foi o autor da primeira classificação dos seres vivos, baseadas em caracteres de semelhanças físicas? Eu quero que vocês coloquem para mim o nome do autor, deixa lá nos comentários. Não precisa deixar, se quiser também copiar, deixar no caderno, pode ser, tá? Mas vai responder lá nos comentários para mim. Tô esperando a resposta de vocês. Até mais. Beijo e até a próxima aula.